Bom dia a todos. É uma alegria imensa poder começar mais um semestre aqui com vocês. Um semestre que nós sabemos que é desafiador, porque estamos nessas tentativas de retorno a uma normalidade. Embora eu já gostaria de esclarecer que durante este semestre permaneceremos no modo remoto, mas já teremos nessas tentativas, estamos assistindo a isso, uma tentativa de retorno à nossa normalidade. Então, eu não vejo a hora de poder encontrá-los pessoalmente, mas enquanto isso não acontece, continuamos aqui nas nossas janelinhas, iniciando mais um semestre de bastante trabalho, mas também de muitos encontros prazerosos, como este que nós temos o prazer hoje de realizar. Eu gostaria muito de dar as boas-vindas a todos vocês, os nossos alunos, aos ingressantes, por terem nos escolhido, por estarem ingressando nessa família Literatura PUC São Paulo. Agradecer também aos nossos alunos já veteranos que permanecem conosco, alunos egressos que já estão aqui também conosco, sem se afastar do programa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de passar a palavra para a professora Elizabeth Cardoso, para que ela também possa dar um bom dia a vocês. Eu e a Beth Cardoso, fomos empossadas ontem, iniciamos uma nova gestão no programa. Então, Beth, gostaria de passar a você a palavra para que dê as boas-vindas a eles. Oi, Diana, bom dia para todos e todas. Que alegria estar aqui com vocês, começando esse semestre, que apesar dos desafios, ou pelos desafios, eu acho que vai ser um semestre bastante interessante, de produção, de sucesso. Moema, obrigada pela disponibilidade de ter aceitado o convite, de estar aqui contribuindo conosco, viu? Bom dia para todas as colegas, estou vendo a Vera, a Cida também aqui no chat. Um ótimo semestre para todos e uma semana inaugural produtiva. Obrigada. Muito obrigada, Beth. E, de fato, começamos o semestre já com o pé direito, trazendo um mini curso que é de grande interesse dos nossos alunos, uma linha de pesquisa que queremos ainda nos aproximar mais dela, trazê-la para o programa, que é a de escrita criativa. Então, temos esse desejo, sabemos do interesse dos nossos alunos e, por isso, fizemos o convite, ao qual a Moema gentilmente nos atendeu. Então, agradeço muito, Moema, por você estar aqui conosco, e agradeço muito também à professora Vera, que foi quem fez este intercâmbio, que nos colocou em contato com o pessoal do Rio Grande do Sul, que está, então, nos trazendo agora pela manhã a Moema, e na parte da tarde o professor Altair, como minicurso que se intitula Poéticas da Brevidade, minicurso de escrita criativa. Então, muito obrigada, Moema, muito obrigada, Vera, obrigada também às colegas que estão aqui conosco, Cida, Cecília, e a todos vocês que, então, estão nos acompanhando. Então, Vera, eu passo a palavra a você para que você possa fazer a apresentação também da Moema e desejo a todos um excelente semestre, um excelente curso, mini curso para todos nós. Tenho certeza que aprenderemos muito com a Moema e com o Altair. Só gostaria de fazer um esclarecimento, é que alguns entenderam que o curso se repetiria no período da tarde. Não, o curso está dividido em 2 momentos, tá? Então, não é uma repetição, o período da manhã e da tarde, tá bom? Então, Vera, passo a palavra a você. Bom dia, Diana, bom dia a todos. É um prazer muito grande poder encontrá-los aqui hoje, rever os nossos queridos alunos, os colegas também, e receber os novos alunos que estão chegando ao programa e que fizeram a opção por estar conosco na PUC de São Paulo. O meu desejo de que a gente tenha um semestre bastante produtivo
E a gente começa, eu diria, de uma maneira muito estimulante, né? Que é pensando a questão da criação. E, no âmbito da literatura, pensar, refletir, vivenciar um pouco a experimentação do ato de criar, eu acho que é um privilégio a gente poder ter este momento, é uma expectativa grande de vários de nós do programa, pensar a questão do processo criativo. Nós não temos exatamente esta área ainda no programa, mas sempre foi um objeto de atenção, de curiosidade, de motivação de uma boa parte do grupo deste programa. Então, a ideia de trazer alguém que pudesse compartilhar conosco essa experiência, ela foi bem sucedida, graças, eu diria, à acolhida, né, desse pessoal do Rio Grande do Sul, que eu acho que a gente precisa dizer que eles são pioneiros nessa área, no Brasil, são pioneiros no Brasil, e a experiência deles, que já tem longos anos, ela é extremamente bem sucedida e reconhecida nas instituições de ensino do Brasil como um grupo de ponta nessa área, né? Então, agradeço especialmente a vocês, em nome da Moema, que está aqui conosco nessa manhã, o Altair estará à tarde. Então, é um prazer muito grande poder oferecer este momento aos nossos alunos e também conhecer um pouco mais dessa experiência que nós temos essa ansiedade mesmo, em conhecer cada um de vocês. E a Moema é uma professora que tem acompanhado como pesquisadora, porque o doutorado dela já foi nessa área, né, Moema? Talvez no meio do curso você possa também fazer esses comentários, eles serão muito bem-vindos, mas você é alguém que participou desse experimento de implantação do curso no Rio Grande do Sul. E o fato de ser PUC também, né, parece que nos aproxima um pouco mais ainda. Então, bem-vindo a todos os alunos e aos colegas, né? Um bom semestre a todos nós. Falando um pouco da Moema, para que a gente conheça o perfil dela como profissional, a Moema é de Mato Grosso do Sul, não é gaúcha, né? Como a gente pode estar imaginando de imediato. Não, ela é de Campo Grande, fez uma parte da formação dela em Campo Grande, porque ela é jornalista também, e doutorada na área de letras. Todavia, a Moema já se deslocou de Mato Grosso para o Rio Grande do Sul, especificamente radicada hoje em Porto Alegre, né, atuando na PUC do Rio Grande do Sul, e a nossa conversa hoje se dá, diria assim, mais do que com a jornalista e a doutora, com a professora, com a pesquisadora e com a escritora Moema Vilela. A Moema tem vários livros já publicados e deliciosos, eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos seus contos. O seu primeiro livro, Ter Saudades Era Muito Bom, são 16 contos, e contos assim que vai de um tom de humor até, passando pelo humor negro até a tragédia. Então, é de uma diversidade, de uma riqueza, né, de composição literária extremamente prazerosa para o leitor. A Moema, então, tem essa dedicação à pesquisa, à docência e ao ofício de escritor. E é nesse sentido, como atuando nesse ofício de escritor, é que nós a trazemos hoje com esse currículo bastante centrado na questão da literatura e da escrita criativa. Moema, é um prazer muito grande tê-la conosco, criamos grande expectativa e temos certeza que vai ser uma manhã muito produtiva. Então, se você puder dizer também, ao longo do curso, mais alguma coisa em relação à sua formação, à sua experiência nesse grupo de formação da área, né,
de escrita criativa, que me parece também que é o grupo mais procurado dentro da área de letras na PUC do Rio Grande do Sul. Então, se você puder também traçar alguns comentários, serão muito bem-vindos. Moema, você está com a palavra e nós estamos aqui ávidos por ouvi-la. Bom dia. É uma alegria estar com vocês, é uma honra estar nesse início assim de curso, ver essa turma tão grande, que maravilha, é uma alegria estar com todas. Eu agradeço muito às professoras todas e todos os estudantes e as estudantes que estão aqui. Eu pensei em falar algumas, só um início, é tudo muito breve, assim, né, sobre o processo criativo, para a gente fazer exercícios. São exercícios bem simples, propostas, a gente pode fazer, eu pensei em 2, eu vou checando com vocês, ninguém precisa compartilhar, mas é uma proposta, assim, com experimentação, né, vou falar um pouco, posso falar também da constituição da área ali de escrita criativa e dando uns espaços, se vocês, qualquer pergunta, comentário, a gente pode ir reorganizando, assim, rumos, né, para conversar, então, qualquer comentário é muito bem-vindo, fiquem à vontade. Vou compartilhar, acho, a minha tela aqui, com o modo com que pensei em começar. A gente, né, o ponto de partida, assim, é essa perspectiva aqui que está na frase da Fay Gostrover, que é essa artista polonesa radicada no Brasil, né, que tem esses livros sobre criatividade. A criatividade é inerente ao homem, a realização desse potencial é uma de suas necessidades, né? Eu até coloquei um pouquinho mais de coisas assim da Faiga para se alguém não conhece, olhar o texto, assim, nas palavras dela, né, que ela foi professora também e uma pesquisadora de criatividade e de criação, e pensei em começar assim para conectar com esse discurso da poeta, eu não tinha nem pensado, mas também a poeta polonesa, que é a Wisława Szymborska, que no discurso ao Nobel, né, ela fez talvez seja assim o discurso mais breve do Nobel, e ela falou sobre inspiração, né, e criação, e ela começa assim: a inspiração não é um privilégio exclusivo de poetas e artistas. Existiu, existirá sempre certo grupo de pessoas a quem a inspiração visita. É formado por todos aqueles que conscientemente escolheram sua vocação e fazem seu trabalho com amor e imaginação. Pode incluir médicos, professores, jardineiros. Eu poderia fazer uma lista de mais de 100 profissões. Seu trabalho se torna uma aventura constante enquanto forem capazes de continuar a descobrir nele novos desafios. Dificuldades e reveses nunca sufocam a sua curiosidade. Um enxame de questões novas emerge de cada problema que eles solucionam. Seja lá o que for a inspiração, ela nasce de um contínuo não sei. Nessa tradução aqui do Rubens Figueiredo, aqui a fotinho, né, da Wisława Szymborska, peguei mais um pedacinho, assim, é um discurso bem bonito e que para mim tem muito a ver com a poética dela. Coloquei um poema também, assim, que a gente vê essa perspectiva aqui, né, do final, ó, seja lá o que for a inspiração, ela nasce de um contínuo não sei, né, essa importância do não saber para quem cria, e essa perspectiva de que isso não é privilégio ali, como ela diz, né, de artistas, né, mas a gente tem, né, quem cria e quem trabalha com criação e pesquisa criação vai olhar muito para isso, né? Mas ela fala assim: se Isaac Newton nunca tivesse dito a si mesmo, não sei, as maçãs do seu pequeno pomar poderiam ter caído no chão como uma chuva de granizo. No máximo, teria parado para pegá-las e devorá-las com deleite. Se a minha compatriota Marie Curie, não sei se é como falar esse sobrenome, nunca tivesse dito a si mesma, não sei,
Na certa, acabaria lecionando química em alguma faculdade particular para mocinhas de boa família e terminaria seus dias cumprindo esse trabalho, de resto, perfeitamente respeitável. Mas ela não parou de dizer não sei, e essas palavras levaram-na não só uma vez, mas duas a Estocolmo, onde espíritos inquietos, indagadores, são de tempos em tempos contemplados com o prêmio Nobel. Eu coloquei um poema, mas são muitos, assim, que eu vejo como esse não sei aparece de diferentes maneiras nos poemas dela. Ela tem esse poema que tem aqueles que... É até difícil escolher, porque é que eu... tem aqueles que executam a vida de modo eficaz. Põe ordem em si mesmos e ao seu redor. Tem resposta correta e jeito para tudo. Adivinham logo quem é quem com que objetivo, por onde. Batem o carimbo nas verdades únicas, colocam no triturador os fatos desnecessários e as pessoas desconhecidas em fichários de antemão destinados a elas. Pensam só o quanto vale a pena, nem um instante mais, pois de trás desse instante espreita a dúvida. E quando recebem a dispensa da existência, deixam o posto pela porta indicada. Às vezes os invejo. Por sorte, isso passa. Um poema que tem faz essa diferença, né, de contrastar ali quem tem resposta correta e jeito para tudo e os que não sabem, né? Mas a ideia era trazer um pouco desse não saber, que no final pensei num exercício que tem um pouco a ver com isso. E voltando aqui, né, para Feiga, num texto ali desse livro de processos de criação, Criatividade e Processos de Criação, que ela fala de uma maneira bem geral, né, sobre criatividade e técnica e processos, mas a gente pode olhar para a escrita, né, e para a literatura bem diretamente também, assim. Então, nesse texto, por exemplo, né, que esse é um pouco um tipo de resumo de um pedaço ali do começo, que ela vai falar sobre como criar e viver se interligam. No indivíduo confrontam-se dois polos de uma mesma relação. A sua criatividade, que representa as potencialidades de um ser único, e sua criação, que será a realização dessas potencialidades já dentro do quadro de determinada cultura. A natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural e as técnicas revelam esse universo coletivo. Pela técnica, o artista pode entender os diferenciais básicos a que é sujeito em sua criação, e esse entendimento não precisa ser completamente racional e consciente. A técnica é o conhecimento de uma materialidade particular, elaborada em contexto cultural, revelando um universo coletivo de expectativas, logo, também efeitos de sentido. E a ideia, assim, pensei em trazer e perguntar, se vocês quiserem também falar, né, um pouco sobre esses diferentes métodos e processos, assim. Se a gente for olhar para os relatos de escritores e escritoras, né, a gente vai encontrar recomendações as mais variadas, e de várias ordens, né? Por exemplo, se você pensar esse exemplo aqui, né? Emerson recomendava uma boa noite de sono entre um dia de trabalho e outro. Uma boa noite de sono não parece nada intrínseco a um processo de criação, né? Mas a gente vai encontrar muitos escritores, escritoras que vão olhar para alguma questão como essa do corpo, né? Um exemplo para mim bem contemporâneo é do Haruki Murakami, que é maratonista e que fala nos seus livros, né, Romancista como Vocação, do que falo como do falo de corrida, ele fala muito sobre o exercício físico e essa relação com a escrita. E também a gente encontra, assim, né, nos escritores que, se você vai, eu já vi várias entrevistas assim de escritores, escritoras contando das ideias que eles têm quando eles não estão exatamente trabalhando, né? E estão ali correndo e fazendo, nadando, estou pensando assim, em casos concretos, assim, né? Ao mesmo tempo, desculpa. Ao mesmo tempo, você pode encontrar coisas um pouco mais diretas, né? Essa ideia aqui do Kurt Vonnegut insistiu muitas vezes no ponto em que devemos encontrar um assunto com o qual a gente realmente se importe. Escrever sobre o que mais lhe é caro, assim, né? Escreva o que você sabe, escreva o que você não sabe. Essa
formulação, né? Escreva o que você sabe, é muito... tem muito célebre, assim, dessa maneira, inclusive ali é uma da... A gente relaciona muitas vezes o Hemingway e a Virginia Woolf, depois vou falar porque que eu coloquei essas fotos aqui. Mas a ideia que eu ia dizer é assim, né, que cada uma dessas recomendações e descrições de processo criativo podem ser examinadas com cuidado para a gente chegar a questões profundas sobre como a escrita literária funciona, encontrar muito em comum, né? Mas também é esse conhecimento sobre como nós funcionamos com ela, porque apesar de a gente ter uma experiência bem direta da nossa experiência, né? A gente tem essa experiência para retomar e pensar como eu escrevo melhor, como eu quando flui a escrita para mim, a gente às vezes, se não está com esse olhar, né? Essa atenção, é muito mais, tem muito mais coisa para ser dita, assim, ser olhada, quando a gente começa a falar sobre como a gente escreve, como a gente produz. E isso estou dizendo para todos nós, assim, né? Quando todo mundo aqui está nesse ambiente acadêmico, quando sai o teu artigo, quando, né, quando a tua pesquisa flui melhor, e a gente vai mudando também, né, com isso. Eu coloco essa foto porque muitas vezes eu experimentei, assim, no começo desse caminho de pesquisa de escrita criativa, né, ao ler esses relatos de processo, quando era alguma coisa muito diferente da minha, eu experimentei para pensar na prática, assim, mas uma coisa que eu nunca experimentei muito é escrever em pé, que é uma coisa que a Virginia Woolf, você tem cartas, assim, no Hemingway também. Os dois, não sei se eu até coloquei a foto do Hemingway na live, acho que sim. Essa foto, uma vez que ele foi capa ali da live, que eu acho que é uma demonstração de quão célebre o Hemingway foi, porque escritores e escritoras não costumam ser capas assim de revistas gerais de, né? Mas você tem ali ele ali no seu quarto com a caça ali em cima, todo de abotoado, essa bagunça aqui de papel e folhas, e ele em pé ali na máquina de escrever, né? Eu lembro de ter comentado por alguns anos, assim, quando falando de processo em oficina ou em cursos, assim, e perguntar, né, falar sobre escrever em pé e não encontrar pessoas que faziam isso, mas já encontrei agora, acho que foi o ano passado que encontrei vários estudantes que, por algum motivo, também faziam isso, né? Numa das cartas do Hemingway, eu acho interessante quando ele fala que se ele não tiver tão interessado no que ele está escrevendo, imagina o leitor. Então é como se fosse esse corpo ativo ali de estar não relaxado, né, não acomodado na cadeira, o seu interesse pelo que está sendo escrito precisar ser maior, né? Você pudesse observar quão intenso quão vivo ele está sendo, assim. Então, a gente vai encontrar, os nossos processos são vários, os relatos, né, de escrita são variados, mas o que acontece com a escrita criativa é um pouco um foco. Eu pus isso aqui no meio. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, porque eu não coloquei para compartilhar o áudio, para botar um pedacinho de um vídeo, né? Mas eu ia dizer assim, eu coloquei aquele escrevo que você sabe, que é muito repetido em diferentes formulações, né? Cante a tua aldeia, tudo que remete a uma certa sensibilidade para o que é para a observação, né? Da tua experiência concreta, do modo de falar das pessoas, enfim, tudo que tem a ver mais com observação do que com imaginação, embora tudo a gente pode olhar tudo interligado, assim. Mas então é muito repetida essa recomendação e essa problematização também de escrever o que não se sabe, o que você precisa pesquisar, né? Usar a tua imaginação. Mas uma recomendação que talvez seja assim mais frequente, mais importante que essa, é da dedicação à escrita. Eu começo assim muitos cursos de extensão, às vezes aulas da graduação ali. Agora a gente está começando o semestre, começamos ontem. E daí me vejo assim
com algumas turmas, por exemplo, de eletiva, que tem pessoas de todos os cursos, né? Pessoas de várias áreas muito diferentes que estão buscando escrita criativa, começando ali a escrita criativa. E me vejo assim, essa importância de olhar para como a nossa prática de escrita nem sempre é vista como o que a gente mais precisa fazer, porque a gente usa a palavra para falar eu te amo e para pedir um analgésico, né? Então a gente tem essa experiência super direta com a expressão verbal. Então, na hora de escrever, às vezes se tem essa imagem de que, ou a imaginação, né? A gente tem essa expectativa de que será fácil chegar ao resultado que a gente imagina, né? De expressão. Então é uma experiência muito comum você ter a página em branco ali, achar que vai escrever algo que pareça mais pronto, né, na sua mente, mas quando você chega ali, isso para qualquer escrita, né, tudo que tem a ver com palavra, e para a criação também. Então, na minha história de escritora, e vejo assim para agora, para muitos estudantes e pessoas que procuraram cursos, que estão ali com a gente, assim, um número muito grande. Essa é uma experiência bem definitiva em você continuar a criar ou você desistir, assim, é de entender o caminho e a dedicação necessária para continuar escrevendo, assim, e para ficar mais satisfeito com aquele resultado, porque se você não continua experimentando, né, se você mede muito rapidamente a satisfação do que você escreveu, o resultado, às vezes você desiste, assim, né? Então a gente fala muito sobre a nossa crítica ao que está sendo escrito, faz exercícios assim de desbloqueio. Vou voltar aqui. Eu peguei um pedacinho desse, eu não sei se alguém já viu essa palestra da Elizabeth Gilbert, que tem esse best-seller lá de Comer, Rezar, Amar. Eu não li esse livro, mas ela ficou muito famosa com esse livro e foi chamada a dar muitas palestras sobre criação. Tem um pedacinho que eu acho que fala sobre, às vezes, uma especificidade, né, de um processo. Acho interessante aqui, peraí. Vou voltar aqui um pouco. Bem curtinho o pedaço que eu selecionei, mas eu também deixei aqui no YouTube, que eu acho mais... de novo eu não pus o som. Aqui. Daí vocês podem avisar se tá bem, né? O áudio. Vou conferir antes de continuar, ó. Vocês estão vendo, né? Sim, a gente vê sim. Knows does not always behave rationally, and in fact. O som tá bem? Tá perfeito. Que bom. Daí esse caso aqui que ela conta, um causo quase aqui, ó, de um encontro com uma poeta. Can sometimes feel downright paranormal. I had this encounter recently where I met the extraordinary American poet Ruth Stone, who's now in her 90s, but she's been a poet her entire life, and she told me that when she was growing up in rural Virginia, she would be out working in the fields, and she said she would feel and hear a poem coming at her from over the landscape, and she said it was like a thunderous train of air, and it would come barreling down at her over the landscape, and when she felt it coming, because it would shake the earth under her feet, she knew that she had only one thing to do at that point, and that was to, in her words, run like hell. And she would run like hell to the house, and she'd be getting chased by this poem, and the whole deal was that she had to get to a piece of paper and a pencil fast enough so that when it thundered through her, she could collect it and grab it on the page. And other times, she wouldn't be fast enough, so she'd be running and running and running, and she wouldn't get to the house, and the poem would barrel through her, and she would miss it. And she said it would continue on across the landscape, looking, as she put it, for another poet. And then there were these times, this is the piece I never forgot. She said that there were moments when she would almost miss it, right? So she's running into the house and she's looking for the paper, and the poem passes through her, and she grabs a pencil just as it's going through her, and then she said it was she would reach out with her other hand and she would catch it. She would catch the poem by its tail.
and she would pull it backwards into her body as she was transcribing on the page. And in these instances, the poem would come up on the page perfect and intact, but backwards from the last word to the first. So when I heard that, I was like, that's uncanny. That's exactly what my creative process is like. It's not at all what my creative process, I'm not the pipeline, like I'm a mule, and the way that I have to work is that I have to get up at the same time every day and like sweat and labor and like barrel through it really awkwardly. But even I, in my mulishness, even I have brushed up against that thing, at times. And I would imagine that a lot of you have too. Like even I have had work or ideas come through me from a source that I honestly cannot identify. And what is that thing? And how are we to relate to it in a way that will not make us lose our minds? Eu falei especificidade, mas na verdade, assim, ali é um caso contado por um certo exotismo, né? Mas eu fico pensando como na prática, se a gente fala muito detalhadamente sobre esses processos, que é uma coisa que eu tenho feito, aparecem assim uns relatos muito que cada pessoa estranha, assim. Eu não sei, a gente pode falar, se vocês quiserem falar um pouquinho assim dos processos de vocês, né? Agora ainda está aqui na tela com a Jennifer Egan, né? E vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, Sim, Moema, perfeito, está perfeito. Tá. Obrigada. É só porque eu fui mudando, né, às vezes, mas então tá. Mas no fim, ali, né, o ponto para chegar é essa ideia de continuar praticando, assim, e que nem sempre na escrita a gente tem essa perspectiva, e em outras artes ninguém vai achar que vai tocar uma música se você não treinar teu instrumento, né? Na escrita, às vezes, a gente tem essa ideia de que você vai sentar e aquilo vai sair de uma forma mais fluida. Então, ali, esse é só um exemplo de uma entrevista que eu vi e gostei do jeito que ela formulou, mas é uma formulação que a gente vai encontrar muitas vezes, né? Você só pode escrever regularmente se você está disposta a aceitar escrever mal. Aceite a escrita ruim como um modo de impulsionar, desencadear o processo, o exercício de aquecimento que vai te permitir escrever bem. É de uma entrevista dessa Jennifer Egan, que já ganhou o Pulitzer com A Visita Cruel do Tempo, foi a tradução, né? Uma romancista também norte-americana. E peguei aqui um videozinho da Angélica Freitas, que é uma poeta aqui de Pelotas, e que ela vai falar... A Angélica Freitas é uma poeta que fala muito sobre isso, assim, eu já vi muitos exemplos, até um relato do Allen Ginsberg, ela que contou, dizendo que eu não encontrei ainda, mas daí encontrei outras coisas dele também nessa direção, mas que ela falava assim, que ele dizia para escrever um poema por dia, porque em 365 dias não é possível que um desses poemas não seja bom. Que vão coisas nessa direção, né? De você repetir, de você praticar. E nesse videozinho ela fala, a sugestão dela é essa, né? Compre um caderno e enche esse caderno. Só para ouvir na voz da Angélica, vou colocar aqui. Bem curtinho também, acho que é 1 minuto, 2 minutos aqui. Para a gente chegar no nosso exercício. A primeira coisa que eu diria é compre um caderno. Compre um caderno e escreva, e enche esse caderno de poemas ou de histórias. Eu acho que a gente tem que se dar um espaço para escrever, né? Acho que é muito importante a gente entender que escrita é prática, né? Então, tentar estabelecer, assim, sei lá, um dia da semana, ou um horário por dia, assim, nem que seja 15 minutos para escrever, né? Como, sei lá, como tocar violão, né? A gente tem um instrumento, se a gente não fica em cima do instrumento praticando, a gente nunca vai tocar uma música, né? A escrita é prática, então eu diria assim, tenha em mente que escrita é prática e compre um caderno e se dê tempo para escrever. Eu acho que quando a gente está começando a escrever, é muito importante a gente escrever muito,
Sempre. É importante a gente escrever muito sempre. E deixar a coisa acontecer ali, editar num segundo momento, mas realmente se dar esse espaço de criação. Eu tenho... eu já fiquei alguns meses sem escrever, eu sempre retomo a escrita, né? Porque é uma coisa que já faz parte da minha vida mesmo. Mas eu acho que se a gente sente assim, não tem nada para dizer agora, eu não estou a fim de escrever, então vai fazer outra coisa, vai fazer jardinagem, sei lá. Mas eu acho que a gente sempre pode voltar. Vamos ver aqui. Daí isso tudo para a gente chegar assim, né, numa proposta de exercício. Eu coloquei assim para se a gente quisesse falar, mas eu vou falar dessa proposta, né? Que elementos, se a gente pensar, que elementos fazem parte do seu processo criativo hoje, né? Pensando, imagino que possa ter pessoas entre nós que também tenham, sejam artistas em algum, né? Trabalhem com criação, seja em literatura ou não. Mas a gente pode pensar nessa criatividade de forma geral, né? O que faz parte do processo criativo de cada um, de cada uma. E quero chegar aqui nesse exercício que tem vários nomes: escrita automática, escrita em fluxo, pensamento falado. Isso aqui, escrita em queda livre, inventei, mas é um exercício, às vezes a gente chama também de desbloqueio. Eu não sei se ele é familiar para vocês, porque ali na escrita, assim, eu uso muito e usei depois, assim, eu aprendi isso dentro da escrita criativa para a criação, mas depois eu usei muito mesmo para texto acadêmico. Eu lembro a primeira vez que eu falei com meu irmão, que estava fazendo mestrado em arquitetura e travado ali no final, e a gente falou muito sobre isso e comecei a conversar muito sobre esse exercício também para qualquer tipo de escrita, que é assim, ele é muito simples, é um exercício de você colocar um tempo. Eu vou sugerir, então, 5 minutos, que é um tempo que eu acho tranquilo, assim, para a maioria, nas propostas que eu faço, mas trago como uma ideia para que, se funcionar, que se for interessante, vocês experimentem, assim, aumentar ou utilizem assim, que é colocar esse tempo. Então, vou colocar 5 minutos, a gente pegar ou um caderno, como preferir, né? Pode ser à mão, ou abrir o processador de texto, pode ser escrever no Word, em algum, né, processador de texto, e seguir o gesto de escrever. Então é isso, durante 5 minutos, não parar, tentar não parar de escrever, porque importa menos o que vai sair do que esse gesto de ver que tem algo ali que sai. Então, é isso, é um exercício para essa página em branco e você ir seguindo, e não importa, daí essa velocidade, não é para ser veloz, cada um vai ter o teu ritmo, né? Mas a indicação é de não voltar e não ficar olhando. É o momento, assim, de você não olhar o que está saindo, não ficar avaliando, porque esse é o momento de pensar, deixar seguir essas palavras, assim, e não importa, não importa. Às vezes umas pessoas têm coisas super articuladas, eu fico bem impressionada, se a pessoa sai, o que saiu do exercício, quer compartilhar, daí alguém fala um negócio assim super elaborado, de som, de ritmo, ou de sei lá, e tem pessoas que, sei lá, sai a palavra, depois não é, se você errou, se você não sabe, né, se a tua letra é feia, não se distraia por nada, não se distrair da continuidade, sabe? De vai e daí agora eu não sei mais o que falar, às vezes aparece isso, assim, alguém quer ler, daí a pessoa, estou aqui fazendo esse exercício, isso é comum, porque é exatamente o que está acontecendo, né? Não sei, a caneta, o dia, o sol. Então, não pense muito sobre isso, né? Eu lembrei porque tem o Hemingway ali, né? Tem essa brincadeira, parece uma brincadeira, mas dele falando, né? Escreva bêbado e edite sóbrio, e a gente vê isso como literal, porque é um escritor que né, gostava de beber, mas a gente pode pensar de um jeito mais simbólico, assim, né? Escreva sem olhar para isso e edite. O momento de olhar e falar, nossa, o que é isso? O que surgiu na minha cabeça é depois. Não é esses 5 minutos, o exercício é mais esse. Manter nossa atenção
em ser livre para escrever e não olhar para isso. Então, eu vou colocar esse tempo aqui, é uma experiência, não importa, né? Se não sair, tudo faz parte da gente pensar o que está acontecendo quando a gente põe a página em branco ali e essa proposta. Tá. Então, vou colocar esse tempinho. Se alguém tiver alguma questão, fala pelo chat para a gente ficar em silêncio. E depois de 5 minutos eu aviso, então, que deu. Começando agora. Areta.
Deram. Temos 5 minutos aqui. Eu acho engraçado como quando alguém nunca fez essa experiência, algumas pessoas falam assim, nossa, passou voando, muitas falam isso, mas algumas falam assim, nossa, parecia que não acabava nunca, cada esses 5 minutos. Queria saber se alguém quiser, né, compartilhar como foi, se já tinha feito essa proposta, se usa esse recurso, né, de dar um tempo e experimentar, e se quer ler alguma coisa também. Oi, Moema, bom dia, tudo bem? Oi, Ana, que alegria te rever. Eu também, muito feliz. Sim, eu já usei esse recurso e uso, assim, de vez em quando eu estou um pouco bloqueada, até para ter essa fruição na escrita. Eu acho bastante importante isso. E posso, sim, compartilhar, como eu fiz o exercício, eu nem vi o que eu estava escrevendo, realmente foi um fluxo de consciência. E então foi o que foi passando pela minha cabeça mesmo, eu nem sei o que eu escrevi, posso compartilhar só para ter essa experiência. Maravilhoso, compartilhe. Obrigada. Enquanto aguardava ser aceita no minicurso via tela, aceite. Era só teclar, mas ainda aguardava a tela. Ecoava na cabeça o Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e os encontros sobre memórias entre escritores. Exercícios de objetos, de palavras. Eu, a Moema, o Fred. Será que a Moema lembra deste momento? Eu tendo meu texto sendo compartilhado, ideias, e com ela, que agora espero o aceite da tela do computador, o programa Zoom, tão próximo e tão distante ao mesmo tempo. A tela azul, me vejo antes do aceite, e enquanto aguardo, pego um lápis, melhor caneta, para não apagar os rastros de uma possível escrita que, ao ouvir tudo e como um computador, guardar na memória este momento de prazer, porque é isso que a escrita é para mim. E, de repente, o barulho de, enfim, estar na sala, e vejo as professoras da PUC de São Paulo. Tudo junto, tudo misturado, e eu, que de alguma forma pertenço a este grupo. Foi isso. Ai, que demais. E interessante então, como vem pareceu... tudo muito junto, misturado, né? E aí fui soltando o que realmente estava passando pela minha cabeça. Mas eu não tinha relido, então às vezes repete palavra e vem, né, o que realmente está na cabeça. Acho que isso que é o importante, né, da escrita, sem se preocupar muito com a estética, é o que você falou aí, né? Sim, e teve isso de retomar uma memória bem recente do agora dessa entrada, e daí você vai seguindo esse fio, né? E de repente vem outra memória mais antiga com o Fred, comigo, e depois você volta. Muito, muito legal. Obrigada por compartilhar. A Adriana também queria. Eu quero compartilhar uma experiência. Você sabe que eu estou dando curso de escrita criativa para pequenas turmas. E na primeira aula, eu ofereço, eu proponho justamente isso. Eu chamo de outros nomes, eu proponho isso. Eu faço 2 experiências com eles, né? Dou um tema para que eles coloquem mesmo sem pensar, vai escrevendo, e outro para que eles pensem sobre o texto, qual é a intenção do texto, para quem vai, o que eles gostariam de colocar. O que eu ouço assim, de 90% das pessoas é que eles preferem muito mais essa maneira de escrever, sem ter um compromisso do que vai vir, deixar fluir, deixar essa chuva de ideias brotar e aparecer no papel, do que se sentir compromissado com o que virá. É um movimento assim, eu vou colocar no papel sem saber para onde eu vou.
Então, eles me passam muito isso, como para eles é muito mais fácil usar essa técnica justamente porque não tem amarras. E como isso ajuda no processo. Então, queria compartilhar, porque eu já tive essa experiência e é interessante ver o que as pessoas sentem e falam quando utilizam, né? Como é importante, às vezes, a gente simplesmente sentar e deixar ver o que vem no papel, botar no papel sem ter muitos compromissos e amarras. Isso ajuda a destravar, eu acho. Tira um pouco a nossa censura, né? É, exato, e é uma delícia, você vai contando e dá para ver, parece assim, a alegria, uma satisfação de também ver sair esse texto das pessoas assim com mais, de um jeito mais leve, né? Muitas vezes eu acho que é triste quão travado a gente fica para escrever, né? E para deixar isso acontecer. Então, muito legal, imagino que deve ser muito gostoso ver na oficina eles responderem e ouvir, né? Tudo isso. Muito bom, obrigada. Obrigada a você. Várias pessoas falaram ali no chat. Obrigada, gente. Muito bom, né? Assim, obrigada não só por mim, mas eu acho maravilhoso a gente ir ouvindo os relatos de quem experimentou e coisas diferentes que surgem, como a Débora. Não, a Isabela que falou que muda e cada experiência é única. Para mim também tenho essa mesma impressão e essa experiência quando eu escrevo, né? E adorei a Débora falando ali que é destra, mas ultimamente tem experimentado fazer esse processo com a mão esquerda. Lembrei do Miró, que se tornou o Miró ao pintar com a mão esquerda, que não era, acho que talvez, ou ao contrário, mas ele era, né, ele pintava eu acho que ele pintava com uma mão e daí, em algum momento em que dominou muito as técnicas e já sabia o que ia acontecer, ele passou para outra mão em que ele não era tão hábil, e que tem um pouco a ver com esse não saber, talvez, né? A gente poderia relacionar com esse não saber da Szymborska, ou esse não saber da arte, né? De você experimentar o que você não sabe. Estel, eu não sei, algum áudio tá... Agora foi. É do Paulino. Vou pensando, né? O Paulino, Estel, e a Carol e o Igor. Vamos compartilhar. Podemos ir seguindo assim quem falou. Muito legal ouvir vocês. Podem dizer. A Estel. Oi, bom dia, Moema. Eu sou Estel, tudo bem? Muito prazer, obrigada. Estou adorando o mini curso. Eu nunca tinha feito esse exercício. Na verdade, o que eu fiz em algum momento foi a partir daquele livro da Julia Cameron, The Artist Way. Eu escrevi Morning Pages, muito tempo, que também é um exercício meio semelhante, né, de acordar e escrever num fluxo mais livre. Então, essa é só a minha experiência, mas de ter um tempo pré-determinado eu nunca tinha feito e achei bem interessante, e eu posso compartilhar aqui o que eu escrevi. As pernas pesadas tomam seu rumo independente, pés de chumbo atingem o chão meio embriagados, buscando no escuro o entendimento do caminho. Claro que é madrugada, claro que o resto do corpo ainda não sabe bem o que está acontecendo. O sangue flui descompassado, talvez um sobressalto, talvez uma incerteza. Outra manhã, outro sol, outra vez a liberdade, quem sabe, mas as pálpebras sem ritmo, ainda pesadas no rosto, são as âncoras de um cérebro que insiste em protestar. A bexiga se solidariza e pede: vá, é tempo de alívio. Um alívio que pode demorar uns minutos, até que tudo se recordene, que é o natural, o mágico, o pulsar da vida que se mostra, e mesmo com pouco sono, põe de pé o ser. Viu? Que maravilhoso. É isso que eu disse, assim, daí o pessoal, outros vão ler, né? Mas eu acho incrível o que sai, às vezes, assim, super bonito, né? E tem uma coisa do ritmo também, que eu acho que
como essa experiência, que linda, Estel, outra manhã, outro, né? Tem umas repetições, e isso tudo nesse fluxo desse pulsar da vida aí que você está descrevendo, né? Âncoras de um cérebro. Tem vários momentos, se a gente pegasse, assim, super, super bonitos, muito legal. E essas páginas matinais dessa proposta também é isso, né? Acordar e escrever, tem um pouco do... Obrigada pela proposta, Moema, eu adorei. Ai, que bom. Paulino, tô indo... Queria falar também. Você está sem áudio agora. Que tá ouvindo aí, Moema? Apareceu agora? Aparece. Tem Apareceu. Um som no teu fundo, mas a gente escuta, né? Dá para ouvir o áudio? O áudio tá ouvindo? Tá ouvindo o áudio? Sim, a gente tá te ouvindo? escuta. Uhum. Tá. Moema, bom dia. Bom dia, nossas professoras Diana e a professora Vera. Esse momento aqui, professora Diana, professora Vera e professora Moema, é muito delicioso, né? É muito saboroso. Eu milito também no campo da poesia e tenho ministrado alguns cursos no ensino médio e aqui na Universidade Federal do Pará sobre criação literária. E eu queria compartilhar com você, antes de ler o poeminha, os versos que eu escrevi ali, eu gostaria de compartilhar com você um exercício que eu tenho feito com os meus alunos, que a gente envolve todos os sentidos, né? Então, eu peço para eles fecham os olhos, todo mundo com os olhos fechados, aí eu coloco uma música, um fundo musical, e aí depois peço para eles imaginarem para eles trazerem aqui para a sua visão uma tela branca. E todo mundo fica imaginando uma tela branca. Depois, naquela tela branca, aparece um pontinho preto. E aí eu vou falando e vou pedindo para eles ampliar esse pontinho preto. Esse ponto, ele vai crescendo e se transforma em um copo. Aí peço para eles se aproximarem do copo, olharem as características do copo e ver o que tem dentro. Qual é o líquido que tem dentro? Aí depois peço para eles beberem. Bebem. Essa é a primeira parte do exercício. A segunda parte é o seguinte, eu peço para eles olharem para o céu e imaginarem um pontinho preto lá no céu. E vou falando e eles vão ampliando aquele... Bom, aí eu digo para eles que eles são pintores. Então, a partir desse momento, agora eu sou um pintor. Dê um pontinho preto lá no céu e comece a dar umas pinceladas nesse ponto. Esse ponto vai crescendo, se transformou em quê? Aí eu vou ampliando essa imagem. Olha, essa imagem vai crescendo, chega a um ponto que eles não conseguem ver mais as extremidades dessa imagem quando eu bato assim e a gente encerra o exercício. E aí, Moema, eu observei, como você também tem experiência nessa área, que os textos que são produzidos são textos literários, né? E aí, com essa atividade, eu trabalho os sentidos, a visão, a audição, tato, paladar. E comecei a observar quantos poemas, quantas histórias surgem a partir desse exercício. E fazendo aqui o meu exercício, né, eu fiquei repensando, né, nessas minhas oficinas, e o resultado, Moema, foi esse aqui, né? Tá aí. Meu tempo é o branco mostrando o rosto da alma, alegria da luz diante da palavra. Obrigado, Moema. Professora Daiana, professora Vera, professora Diana e Vera, um abraço. Obrigado. Obrigada, Paulino. Você colocou aqui esse verso, e esse exemplo aí é uma condução, né, de esses exercícios assim com sentidos são bem interessantes. Muito. Tá bom, Moema. Carolina e Igor, então. Oi, pode dizer, professora. Não, pode seguir aí, pode seguir. Que, como falaram dois escritores, né? A Estel, já quase um texto pronto, né? E agora, o último que se colocou também, eu falei, vou entrar porque eu nunca tive a experiência de escritora, né? Mas eu gostaria de ler o que eu fiz, porque aqui tem eu diria assim, uma homenagem. Eu vou fazer uma leitura bem rápida, né? Escrever como? Sem parar, sem ouvir, não pensar,
Só escrever. Voar, libertar-se de qualquer pensamento mais organizado. Olhar rápido? Não, só escrever. Difícil, prazeroso, importante, sem fôlego para pensar. Dia, noite, sensação. Vazio, é preciso preencher espaço em branco? Interessante ou frustrante? Para quem quer saber mais, viver a experiência da vida, beber água, como quem tem sede, sede que lubrifica a garganta, abre o cérebro, areja, encontrar novas ideias. Como chegar ao novo? Aliás, o que é o novo? Eu procuro, às vezes encontro, no outro ou em mim. Eu sei criar, já tentei, me descobri, acho que ainda não. Mas as tentativas foram poucas, muitos anos, o tempo passou. Samir Curi Meserani, aprendizado. Eu achei, foi isso que eu registrei, mas eu achei muito interessante o meu registro, porque eu fui soltando e, de repente, surgiu um nome que foi de um professor, depois colega, que me iniciou na carreira universitária, praticamente. Ele me abriu muitas portas, e ele foi um professor da graduação, era um jornalista, infelizmente falecido já, professor da PUC, e ele propunha esse exercício. E eu achei interessante como essa coisa de libertar a mente, né, deixar a mente livre, realmente trouxe a memória de alguém que há muito tempo estava esquecida em mim, né? E é alguém que trabalhou exatamente com isso. Como é interessante esse caminho da criação, né? A gente se redescobre. Achei isso muito legal, né? Eu não sou escritora, eu escrevo texto acadêmico, né? Nunca me aventurei na poesia, nem na narrativa, mas eu me surpreendi descobrindo a minha memória, né? Achei isso muito legal. E por isso que quis delícia. compartilhar. E aqui tem quase que uma homenagem a esse mestre, né? Que trabalhou muito. Na época, ele tinha livros sobre criatividade, que era para se trabalhar, inclusive com crianças, ensino médio, etc. Né? Muito gostoso ter tido essa oportunidade de trazer essa lembrança tão gostosa, né? De um grande mestre. A lembrança foi o mais maravilhoso, mas quando você diz que não é escritor e nunca se aventurou pela poesia e escreve textos acadêmicos, o teu texto tem ele tem essas frases curtas, eu não sei, e daí tem uma coisa, né, que tem a nossa leitura, mas eu não sei se você foi pontuando assim ou como você escreveu, mas na leitura a gente sente esse ritmo que você foi... Tem umas, né, aliterações e assonâncias ali do sem parar, sem ouvir, daí tem várias perguntas que vão pontuando tem um super ritmo, assim, beber água, umas repetições super... Ficou lindo, porque daí a gente pode olhar, né, a gente pode pensar o texto com a proposta mesmo que tem, que não é da gente olhar como ele... resultado, mas depois a gente pode pensar nesses resultados e partir daí para alguma coisa, né? Se você quiser, se a homenagem vira algo para ser, né, enviado a alguém, ou vira algo daqui, vira um poema ali, muito legal. Por isso que é maravilhoso ouvir, porque cada texto sai muito único mesmo, muito bom. Moema, sabe o que eu queria falar? Que às vezes uma frase só, você escreve uma porção de coisas, aí só aquela frase é o mote para a gente desenvolver toda uma ideia, né? Então, muitas vezes é isso que eu faço, eu jogo tudo e depois eu pego essa frase e desenvolvo. Às vezes pode ser, eu acho que pode ser para isso. Eu acho um exercício super simples e muito assim, polivalente de resultados, como você pode usar, ainda mais se você vai experimentando várias vezes. Vamos ouvir quem falou, então, poderia seguir quem pediu aqui, o Igor, Carol, e depois o... Oi. Cadê Igor ali? Uhum. Deixa eu ligar a câmera. Oi. Olá. Então, acho que eu nunca tinha feito isso antes, professora Moema. Eu achei muito interessante, porque eu sou muito apegado a ter acho que ser mais concreto, mas acho que minha
meu criativo ele é muito mais ligado à música. Eu pego uma frase, uma música, estrincho ela na minha mente num texto, geralmente, sabe? Alguma coisa que está me marcando naquele momento, alguma coisa do tipo. Mas assim, no cru, eu nunca tinha feito antes. Não sei nem o que escrevi aqui. O texto é o seguinte. Eu vi à noite e ela me olhou de volta. Toda madrugada da mesma coisa. Escárnio da pior qualidade. Queria entender por que sou tão apegado assim às suas sombras, seus mistérios, a irrelevância de seu silêncio. Não pode ser comparado ao dela. A irrelevância do meu silêncio não pode ser comparada ao dela, que nunca é pleno. O céu estava particularmente cristalino, como as águas turvas do Rio Negro. Atrás dele, ela esconde medos, anseios, paixões, angústias e esperanças. Tudo passageiro, tudo levado pela correnteza do tempo, até o amanhã. De novo, um texto todo assim, todo elaborado e que saiu no fluxo, né? Você já começa, olha essa abertura, a gente já fica assim, o que vem depois, que é eu vi à noite, ela me olhou de volta, né? Muito bom. Maravilhoso, obrigada por compartilhar. E Carol? Agora... Vocês estão me ouvindo? Sim. Me ouvem? Ah, beleza. Bom, queria primeiro, acho que dizer bom dia para todo mundo, agradecer às professoras e a você, Moema, adorei te ouvir, e vou ler o que saiu aqui. A dor aguda parece contornar o rosto. Será que ele é do formato que é imposto? Tenho olhado pouco, mas sinto às vezes no reflexo do espelho que não reconheço mais, como se fosse outro eu. Não aquele que tenho construído, mas sim um outro que tem seus contornos alterados. Será que é possível que, assim como a palavra aqui escrita, que se encontra e tem seus sentidos chocados, o meu rosto se altera como o traço conduzido por quem escreve a palavra e dá corpo ao verso? Aí tem uma frase que eu não terminei, que está solta, que é: talvez isso não tenha importância, talvez seja mais sobre, mas eu não continuei. Uau! Ó, o pessoal já te denunciou ali que você é uma poeta linda, e você foi começando, e é uma reflexão super potente, assim, mas tem uma coisa da construção do texto também, né? Que eu nem lembro, assim, a dor, não lembro, não repetiria, mas muito maravilhoso, bem forte aí. Te denunciaram aí que você é poeta, tá explicado. Muito bom, obrigada por compartilhar. Obrigada a você pelo exercício, adorei. E Lion, não sei como é o teu nome, Santiago, que Ninguém sabe. Deixa eu tirar aqui o negocinho aqui que eu tenho que aparecer. Ninguém sabe também, nem eu sei. Eu só tenho uma crítica que eu acho que é bem comum. É bem ruim, às vezes, escrever esse negócio de escrita automática, porque a letra, às vezes, as pessoas não têm letra bonita, né? Então, sai você nem mesmo entende. Que é terrível. Você tem que traduzir depois, é terrível. Aí eu tava fazendo esse negócio aqui. Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Deixa eu só voltar, porque eu tive que digitar para poder traduzir o garrancho que fiz. Trava sem ser com trava, trava portas para os estranhos intencionalmente, trava em janela que trava o sol poente, trava cumplicidades, saudades, trava travando travessura do trovador, sai trava em trava palavra em cena, trava descarrilhado correntes, atravessando mundos deficientes. Sou como sou, travando fluxo, reticente, travado, inconsequente, travando vida de gente displicente que trava a esclerose de gente ausente. Li rápido porque é isso. Também um poema e assim, né? Eu acho que convida muito para a poesia, porque daí tem isso, esse monte de aliteração, essa trava, e você vai seguindo e vai nos convidando também a ler com o ritmo da fala, né? É maravilhoso ouvir as partilhas, gente. Muitos talentos e muito legal isso de... Eu estou vendo, assim, vocês são uma turma que se conhece, deve ter gente nova, né? Mas tem pessoas que já são amigas e nesse momento que a gente não está junto, né? As pessoas não estão juntas. E um exercício desse, eu acho que a gente olha para uma outra coisa do colega, da colega, né? Uma outra coisa interna que a gente, às vezes, ali nessa companhia acadêmica, nem sempre agora, né? Não tem um cafezinho, não tem intervalo para trocar. Então, eu que nem conheço ninguém, assim, já acho maravilhoso escutar vocês. Então, imagino que
que deve ser muito legal vocês se escutarem também, né? E se encontrarem. Fico feliz de estar aqui hoje. O professor Altair mandou uma mensagem, assim, depois me conta como foi. De tarde ele que vem e também vai propor exercícios. Eu vou mostrar assim, a sequência disso, né? Porque daí é isso. Quem gostou e achou interessante, eu convidaria a de vez em quando retomar, a saber, porque isso é tão simples, né? É aquela coisa que parece você não precisa de outra coisa além desse tempo. E eu adoro dar esses tempos curtos também. Às vezes na aula eu penso algum exercício que possa ser feito num tempo muito curto, porque eu acho que essa é uma grande questão para nós, né? De abrir um espaço para algo não dentro dos teus outros compromissos de vida, né? E quando a gente vê o que acontece em 5 minutos, eu acho que dá também uma certa, talvez, assim, esperança, né, de que é possível abrir mais espaço para a criação, seja ela qual for, né? Você fala assim, olha, eu vou fazer isso durante 15 minutos, eu vou tirar e vou escrever aqui, vou me dar esse tempo, assim. Então, é isso. Eu amo esse exercício, assim, por essa simplicidade. Mas depois da gente pensar nessa ideia, né, de não pensar no que sai e não olhar para as palavras, pensando em escrita criativa, pensando em literatura, né, o que a gente faz depois é justamente olhar para as palavras como essa matéria, né, do que a gente trabalha, e pensar sobre isso. Então, pensei num exercício desse, mas bem nem dá tempo, é só para a gente olhar, um exercício que faz na hora, assim, de olhando para as palavras e trazendo umas poesias. Eu olhei aqui, desde o começo que está o nome de uma das pessoas aqui, Cecília Salles, que eu espero que não seja a professora Cecília Salles. Várias vezes eu pensei assim, não é outra pessoa, porque senão eu não conseguiria falar nada, mas porque a Cecília Salles é uma pesquisadora que a gente muito lê, né, sobre processo, e agora eu pensei se essa historinha que eu vou contar, que é assim, parece uma anedota, mas é real. Deixa eu compartilhar aqui. Do Mallarmé ao Degas, e que eu vi repetido em vários livros. Eu lembro de um dos livros do Décio Pinhatari sobre a comunicação poética, mas fiquei pensando até se teria num dos livros também da professora Cecília Salles. Vi em vários livros essa história, que é assim. Não sei se vocês já ouviram isso. Aqui, cadê? Que é, né, Mallarmé e Degas contemporâneos, Mallarmé o poeta, Degas o pintor, artes diferentes, e esse dia em que o Degas vai falar para o Mallarmé que está pensando em fazer um livro, e o Mallarmé vai dizer, me mostra o que você tem, algo assim, né, imaginando essa cena, né, e o Degas fala que ele não tinha o livro ainda, mas ele tinha muitas ideias, e daí o Mallarmé vai dizer, um poema não se faz com ideias, mas com palavras. Eu acho essa história tão boa que ela devia ser inventada, assim, né? Ela parece inventada. Como é que esse olhar para pensar assim, né? Aquilo que eu disse, que depois eu vi que a Angélica Freitas falou no vídeo, eu nem me lembrava, sobre como outras artes a gente não faz. Deixa eu voltar aqui. Uau, não me diga, porque sabe que eu pensei quando eu vi chegar e falei assim, não, deve ser outra pessoa com esse nome, e eu vou focar nisso para eu não ficar tímida e nem morrendo de vergonha, porque é uma pesquisadora importante na minha história também, muito admirada, professora. Então... Mas não fique envergonhada, Moema, porque a Cecília, além de uma excelente pesquisadora, é uma pessoa maravilhosa, me sinto muito feliz de tê-la conosco aqui no programa, e tenho certeza que ela se sente honrada de você ter essa relação com a pesquisa dela. Não, eu acho que todos nós da escrita criativa devemos muito às suas pesquisas da professora, porque é isso, né, sobre processo. Mas eu ia dizer isso de outras artes, né, como a gente, se você pensa você tem uma visão de imagem, né, e você está sempre compondo quadros, ou você olha cenas e pensa, nossa, uma grande fotografia, essa cena daria uma grande fotografia, ou
essa cena, imaginar, né? Alguma coisa você está no seu dia a dia e pensa, nossa, isso daria uma cena de um filme linda, essa luz, a hora mágica aqui, nossa, isso seria lindo. A gente pode até ter essa referência, mas você não imagina que você poderia pintar um quadro sem nunca ter trabalhado, né, com, sei lá, com um tipo de matéria ali, com tinta, esse pincel, essa coisa, etc. A gente sabe que precisaria ter este trabalho. E com literatura, eu acho muito, assim, é muito fácil a gente não lembrar disso, que a gente também precisa ter essa prática ali de experimentação com essas palavras para ter mais liberdade do que a gente pode fazer com elas, né? E essa história do poema que se faz com palavras e não com ideias, ela conta isso também, né? Porque quando a gente vai escrever, depende dessa experiência ali para o que você vai conseguir chegar, assim, né? Em relação às suas próprias intenções, né? Não dizendo a referência é nossa mesmo, né? O que a gente quer fazer com a nossa arte, né? Coloquei até o manuscrito ali Na Estrada, do Jack Kerouac, que tem colado até, né, dessa máquina de escrever ali, para não ter que levantar e continuar escrevendo sem parar. As coisas dos manuscritos são encantadoras, assim, né? Mas daí, pensando nisso, de que a nossa escrita é feita de palavras e que depende dessa experimentação... Cadê? Daí eu coloquei isso aqui só para a gente imaginar, ó. Antes, vou voltar para não... Tem para não distrair, eu recortei um poema do Eucanã Ferraz ali, que também tem um pouco a ver com essa história. O próprio poema fala de palavras, mas tem um livro do James Wood, que é Como Funciona a Ficção. Estou pensando se essa tradução ficou em português, porque tem mais... Eu li a primeira vez uma edição de Portugal, e depois que lançou da Kozak Naif, Como Funciona a Ficção. E ele fala, num capítulo ali também sobre palavras, de um professor de escrita, professor de poesia, que pegava um poema menos conhecido do Philip Larkin, né, e tirava, não sei se era só uma palavra ou era mais de uma, mas ele tirava uma palavra que ele pensava assim, essa palavra só esse poeta colocou nesse lugar. Daí ele tirava e mostrava para os alunos, que não, justamente porque não era um poema tão conhecido, né? Dependia de você não conhecer o poema, né? Para você saber. E daí ele disse que por 20 anos, se eu não estou citando mal, mas é isso, nesse livro do James Wood, ele fala, ficou essa ideia de 20, talvez não seja 20 anos, mas assim, muitos anos ele levava isso em sala de aula, na aula de poesia, e falava, que palavra pode ser aqui? E daí ele falava assim, anos e anos, com turmas enormes, ninguém nunca pensava assim, palavras maravilhosas, que tornavam aquele poema incrível, mas nunca chegavam na mesma palavra daquele poema. E isso é incrível, né? Uma vez eu fui montar uma aula que era só pensando um curso assim sobre isso, com uma colega, que é a Júlia Dantas, que é escritora, uma escritora jovem e não sei se ela terminou agora o doutorado em escrita criativa, também pesquisadora de escrita criativa e professora agora também de oficinas, e a gente foi pensar isso para poemas brasileiros, e ela falou eu vou levar o poema do Drummond, e agora eu vou citar super mal, teria que olhar, mas é aquele, né, de lutar com as palavras é a luta mais vã, tem que olhar qual é esse poema, mas que ele... que tem um javali ali, ela falou, se a gente tirasse essa palavra, o que poderia ser essa imagem eu devia ter lembrado, é que me veio na memória que ela lembrou desse poema, pensando se a gente fosse fazer isso, né, com os poemas. Fui olhar, a Cristiane falou ali, no chat. Daí, eu peguei esse poema aqui do Eucanã Ferraz, se a gente pensasse assim, só para a gente olhar na prática, né, enxergar assim. Aqui. Forma para Roberto Correia. Eu tirei 2 palavras ali, né, que é bem curtinho. Palavras, arrumá-las de tal jeito
que se possa com elas um sentimento que passa. Se a gente pensar assim, né? Porque também a própria organização do texto convida, a gente fica buscando o sentido, assim, né? Então, a gente convida a que classe, que categoria de palavra a gente vai colocar. Mas, quando tem esse espaço vazio, faz você pensar mais, né? O que poderia ser? Não sei. Alguém quer falar ou quer colocar no chat? Inventar, né? O nosso poema desse poema seria o quê, né? Palavras, arrumá-las de tal jeito que se possa com elas um sentimento que passa. Querem colocar uma palavra aqui? Alguém abriu o microfone? Não sei quem que é. Eu acabo falando demais, eu vejo que as pessoas não falam, eu falo. Arrumá-las de um tal jeito randômico que se possa brincar com elas, um sentimento que passa. É maravilhoso. Eu acho que o convite é esse, né? Um verbo ali, e esse brincar, daí já vira uma outra coisa, brincar um sentimento. Porque a gente pode desorganizar, assim, né? E claro, a gente está partindo ali do poema dele, mas estamos inventando o que poderia ser, né? E o randômico fica uma palavra de outro lugar, palavras, arrumá-las de tal jeito, randômico, muito, muito legal. E o randômico com brincar, né? Quem colocou aqui no chat, vamos ver. Jeito desajeitado, né? Arrumá-las de tal jeito, desajeitado. Daí é isso, você repete, brinca ali com jeito desajeitado. Eu gosto dessas repetições bem próximas, assim, né? Um jeito desajeitado que se possa. Daí a gente vai indo. E o poema dele, então é isso, né? Se a gente olhar para algum texto que a gente vai estudando, ou para um texto nosso, se a gente estiver criando, a gente pode fazer esse olhar de leitura atenta, né? E pensar essa palavra aqui, né? Na poesia, principalmente, a gente pode não só olhar para cada palavra, mas olhar para tudo, né? Para a disposição na página, pontuação, maiúscula, minúscula, o gráfico, tudo que a poesia brinca, né? Aqui, por exemplo, daí o poema... Tá, deixa eu ver mais esse aqui, depois eu... Sem jeito, de um jeito sem jeito, que se possa guardar com elas um sentimento que passa. E daí é isso, né? Uma coisa é brincar com o sentimento por meio das palavras, outra coisa é guardar um sentimento. Esse guardar está um pouco nesse lugar, ó, que a poesia é essa aqui. Ops, a poesia do Eucanã Ferraz é essa, ó. Palavras, arrumá-las de tal jeito, cilada, que se possa apanhar com elas um sentimento que passa. O apanhar tem, né? Um pouco também tem esse movimento ali da armadilha, né? Da cilada, e tem esse guardar também, né? Mas daí, por que daí a gente vai olhar, por que essa escolha, né? Daí você vai pensar essas aliterações aqui por exemplo, o P, né? Palavras, possa apanhar com elas um sentimento que passa, né? Então, o apanhar acaba fazendo esse jogo de som, a cilada também, né? O S, palavras, arrumá-las de tal jeito, cilada que se possa apanhar com elas um sentimento que passa, né? O cilada é maravilhoso, eu fiquei pensando, mas também nunca foi ver, porque a gente tem ali do pagode da cilada, eu sempre virou tão comum e virou meme toda essa cilada, que virou uma palavra que para mim tem essa carga hoje, assim, dependendo da tua referência, mas cilada é uma palavra muito maravilhosa para isso, né? Porque é uma armadilha e é como você apanha ali também. A Mariane, palavras arrumá-las de tal jeito que em essência se possa refletir com elas um sentimento que passa. Então é isso, né? Pensando na escolha das palavras, né? Palavra por palavra, é um jeito de... Eu coloquei alguns poemas que fazem isso de maneiras diferentes, ó. Peguei esse... Eu vou ler primeiro o da direita, porque leu Camins e eu não sou uma boa declamadora, então vamos lá no enterro. Primeiro, Escobar Nogueira é um poeta de Santa Maria, daí ele tem esse poema que chama Enterro.
eu acho que é de um livro... Ai, esqueci o nome do livro. Curta-metragem, o nome do livro. Na carroceria de uma caminhonete em primeira marcha, cruzo a cidadezinha. Os cemitérios sempre se cavam no extremo dos povoados. Quando as casas fazem muro com os jazigos, dizem que a cidade cresceu. O bom de morrer em cidades pequenas é que todos sabem de tua vida e de tua morte. Então, numa conversa de vizinhos que se encontram na missa, ao reescreverem um capítulo teu, como quem põe uma placa, sempre colocarão o falecido à frente do teu nome, te ressuscitando e te matando eternamente. Ele pegou esse uso ali, né, daí é esse poema que vai contar dessa cidadezinha, né? Eu acho essa imagem muito... Quando as cidades fazem muro com jazigo, dizem que a cidade cresceu, e ele vai contando dessa vida de interior ali, né? Mas ele é um poema todo que termina nesse olhar para esse uso, que eu acho que vocês conhecem, porque agora eu dou aula para pessoas muito novas, e que às vezes eu lembrei que o ano passado eu dei um exemplo do ET, que é de 94, e era uma turma de mais de umas 25 pessoas, e ninguém sabia o que era o ET do Spielberg. Assim, o ET do Spielberg foi assim, uma suscetibilidade, assim, não, assim, me senti super velha. Falei, não dá, vocês não sabem, eu não sei que, né, as referências agora eu vou ter que pensar outra coisa para dar de exemplo, eu não tenho essas referências para dar exemplo para vocês. Mas esse O Falecido, eu acho que essa turma vai ter essa experiência de ou o finado, o saudoso, é um jeito de falar, né? Quando você lembra de alguém que não está mais aqui, e usa esse uso linguístico que ali no poema eu achei super bonito e pungente, assim, né? Pensar como você está lembrando da pessoa, mas está lembrando dela em morte, né? Então, o poema todo nesse estranhamento, né, do poeta, desse uso linguístico e como é que ele dá esse significado ali, né? Para esse uso. E aqui do Cummings, né? O céu era açúcar luminoso, comestível, vivos, cravos tímidos, limões verdes frios, chocolates sob uma locomotiva cuspindo violetas, né? Se a gente, uma tradução do Augusto de Campos, se fosse uma frase, né, e não um poema, juntando as palavras, se a gente juntasse as palavras, já é uma imagem super sinestésica ali, né? O céu era açúcar luminoso, comestível, vivos cravos tímidos, limões verdes frios, chocolates sob uma locomotiva cuspindo violetas. Mas o poema dele, né? Quando você desconstrói a própria palavra ali, quando ele, né, vai separando as letras e faz essa disposição visual, o sentido de tudo, né, é outro. De repente você vai enxergar, daí não sei, né, o que cada um está olhando, mas pensar assim, eu acho que a poesia convida mais a pensar palavra por palavra, a esse olhar ali, né? Não sei que alguém colocou. O poema permite ler e ver. Você vê tanto o céu até ali a locomotiva que está no chão, esse cuspindo violetas, né? Você vai do alto para o baixo. Aí eu fico pensando, eu já olhei o original e fiquei pensando nessa arte, assim, da tradução maravilhosa de como fazer isso com esse poema, né? Porque, para mim, acho que quando eu vi esse poema a primeira vez, a locomotiva foi uma das coisas que me veio de imagem da locomotiva, porque daí você divide, né, em sílabas regulares, né? Essa locomo, tem uma regularidade né, da máquina de ferro ali da locomotiva. Para mim, né, eu vi isso. O cuspindo também, mas esse aí é na tradução, né? Esse cuspir, como você separar o C, é muito mais cuspido, porque esse cuspindo, né? E daí ele vai para baixo, né? Mas daí é um monte de coisa que dá para olhar em cada verso ali, que é esse permite ver e ler, né?
Eu acho que olhar para a poesia e ficar pensando nos sentidos sugeridos de cada coisa nos ajuda a pensar e a ser mais livre assim também, né, com as palavras, mesmo que a gente não seja poeta, ou não trabalhe com isso, né? Mas daí a gente pode fazer exercícios para pensar nessa leitura atenta, assim, e de cada elemento. E que mostra a força da palavra, né, e do sentido, mesmo para além, assim, por exemplo, aqui, né, do Jaguadarte, que também é outra tradução do Augusto de Campos, esse poema do Lewis Carroll, só o comecinho, né, se você pensar, né, era briluz, as lemolisas touvas rodavam e reviam nos gramilfos, estavam mincicais as pintalouvas e os momiratos davam grilvos. Foge do jaguadarte o que não morre, garra que agarra, bocarra que urra. Foge da ave fefel, meu filho, e corre do frumioso babassura. Né? E daí vai seguindo, tem esse poema que a gente não tem o referente do briluz, ou as lemolisas touvas rodavam e reviam nos gramilvos. Mas a gente vai fazendo imagens, né? Por exemplo, esse frumioso babassura, para mim, eu tenho medo desse ser, né? Que não sei o que é, mas você tem essa sugestão claro, do fugir, do correr, mas tem uma coisa da própria força da palavra, assim, né? De todas as referências que a gente vai fazer do conjunto do som mesmo, né? Desses us, o briluz, né? Eu gosto de olhar textos também que vão nesse lugar da sugestão, porque para mim eles mostram o impacto da palavra mesmo, né, do som, da palavra como som, da palavra no nosso corpo, assim, né, nessa história. Então peguei uns exemplos meio para olhar para isso. E peguei esse aqui também, daí só um de prosa para também não ficar só na poesia, porque a poesia daí é fácil, né? Ontem eu dei uma aula que era dessas, assim, de poesia, e a gente estava lembrando algumas... Eu fui lembrando daquela fala do Paul Valéry, que era que você pode resumir uma tese, né? Que ele fala, você vai guardar o essencial ao resumir uma tese, mas se você resumir uma obra de arte, você vai perder o essencial. E ainda mais na poesia, né? Você pode até, a gente faz isso, de tentar recomendar algo narrativo, um seriado ou um livro, né? E tentar explicar a beleza daquilo contando, né? Nossa, acontece isso um pouco, né? Obviamente você perde o essencial também, mas em poesia não tem como você partilhar, né? A maravilha daquela obra, falar, eu li um grande soneto, sei lá, do Fernando Pessoa, eu li um grande poema do Fernando Pessoa, eu li um grande soneto do Camões, e você vai falar assim, olha, acontece isso, isso, isso. Não tem como compartilhar. É como se fosse o jeito de compartilhar, é exatamente a coisa em si, né? Você tem que trazer a coisa em si à mente para compartilhar. Então, existe um lugar bem privilegiado, eu acho, para olhar essa ideia, né, de ler palavra por palavra, pensar palavra por palavra, pensar a palavra, sei lá, em tudo que ela traz para nós, né, de efeitos, de sentido, de tudo. E no corpo, né, esses impactos ali. Mas a prosa também, a gente pode fazer isso com a prosa. Daí eu peguei esse exemplo que é da Francine Prose, ela tem, que também é uma romancista, é uma crítica e é professora, foi professora de escrita criativa. Quando ela escreveu Para Ler como Escritor, que talvez vocês conheçam, que foi um livro ele foi um best-seller tanto nos Estados Unidos, mas no Brasil também, ele foi muito, eu acho que é de 2009, mas enfim, é de uns anos atrás, e nessa época, no começo, quando ela conta a abertura do livro, ela escreve, né, há 20 anos eu dou aula de escrita criativa, então imagina, talvez ela ainda dê, é uma professora de muitos anos, né, de experiência, e eu gosto bastante desse livro. E ela começa, inclusive, acho que o primeiro capítulo é Palavras, e é um livro que traz os trechos e ela vai analisando, né? Isso também é super delicioso, tem muita referência de aula. E daí ela pega esse trecho desse conto da Flannery O'Connor e ela fala, eu acho tão... Ela faz isso aqui, né? A Francine Prose fala... Ela começa assim, ela vai começar a olhar a avó,
ela vai palavra por palavra, né? Ela fala assim, não, o texto é esse, né? A abertura do conto. A avó não queria ir para a Flórida. Acho que faltou algumas... pode estar... porque eu colei esse aqui, talvez tenha alguma coisa que faltou de acento ou saiu errado. A avó não queria ir para a Flórida, queria visitar uns contatos no leste do Tennessee e agarrava-se a todas as chances para fazer Bailey mudar de ideia. Bailey, o filho com o qual ela morava, seu único menino, sentado à mesa na beira da cadeira, dobrava-se sobre o alaranjado da página de esportes do Journal. Olhe só isso aqui, Bailey, olhe só, lê isso aqui, disse ela em pé a seu lado, com uma das mãos no quadril magro e a outra esfregando outra folha de jornal na careca do filho. Esse tal cara que fugiu da penitenciária federal, o desajustado, como ele mesmo se chama, e que foi justamente em direção à Flórida. Leia só o que diz aqui, veja o que ele fez com as pessoas. Vale a pena você ler. Eu é que não levaria os meus filhos, a parte alguma, com um criminoso como esse tresmalhado por lá. Não ficaria em paz com a minha consciência. E daí é isso, né? Tem essa, já começa assim, você já vai imaginar que é um conto que não vai dar certo, né? Não sei se alguém leu, mas ele segue aquela ideia de que tudo tem que, da narrativa de que tudo tem que só piorar, né? O professor Assis Brasil foi professor da Ana também, ele fala isso, assim, né? Que tudo tem que ficar cada vez pior na narrativa. E daí a Francine Prose vai falando dessa cena dessa avó que vai fazer de tudo, como diz assim, né, para não ir para a Flórida, inclusive usar esse apelo de dizer, né, desse criminoso que está ali na Flórida. E daí a Francine Prose fala, ela, a autora, né, escolhe a avó. Não é um nome, não tem nome e sobrenome, não é a senhorita X, né, não é, sei lá, senhorita Elizabeth, a senhorita... nome e sobrenome, assim, não é vovó, porque você não está olhando para... Não é infantilizado, mas ao mesmo tempo ela está nesse papel social e familiar, né, da avó. E daí ela vai olhando. Não querer, né, não queria, não é não desejava, não é... tem uma certa força nisso aqui, né? E essa frase curta, a avó não queria ir para a Flórida, né, tá definida. E ela vai olhando algumas palavras, por exemplo, uns contatos. Alguém quer falar? Ou só se alguém abriu aí ou foi por acaso? Mas ela vai falando, né, uns contatos. Não é que ela queria visitar um amigo, ou ela é uns contatos, ela tem contatos no leste do Tennessee. Agarrava-se, é mais forte ainda do que, né, agarrava-se. E daí ela vai indo. Por exemplo, o tresmalhado ali, eu acho interessante no final, porque também tem essa coisa da tradução, né? Não é para mim tão... Isso não é uma palavra familiar como de alguém mais velho, mas ela fala isso, assim, desse tresmalhado, dessa fala da avó, né, que também tem isso do discurso indireto livre, na narrativa, né, que a gente pode ir pensando, qual que é a palavra dessa avó, né? Então, a gente pode fazer isso também em qualquer texto, né, ter esse olhar de palavra por palavra. E então, se a gente está fazendo nossos exercícios o primeiro é esse desbloqueio, né? Exercícios de deixar aí, e depois a gente pode fazer esse exercício segundo, né? De revisar com esse olhar de novo. Eu gosto dessas propostas acessíveis também, porque às vezes a gente tem exercícios analíticos, né? Que parecem que a gente precisa saber muita coisa antes. E essa leitura atenta, né? De palavra por palavra, cada elemento, é algo que a gente basta um pouco de concentração, nossa atenção e sensibilidade, né, de pensar, nossa, o que eu estou querendo dizer com essa palavra? Um texto acadêmico também, a gente pode fazer isso, né? Por que eu estou usando esse termo? E é engraçado também que todo mundo que dá aula, às vezes fala essas coisas, mas não dá tempo de fazer, né? Eu fui falando e fui pensando, como às vezes você vai publicando e na verdade, seria maravilhoso você fazer isso, mas não faz, né? Ler em voz alta é uma coisa incrível, super importante de você enxergar o que você está dizendo, e essa é uma também, eu quero seguir mais minha recomendação, porque várias vezes na hora que você vai apresentar ou você vai ler, dá vontade de ir na hora e ir corrigindo, assim, vou mudar esse poema aqui, né? Mas a leitura em voz alta é um recurso, né? Como esse, de ler palavra por palavra e aprender assim.
Daí eu coloquei, então, só para terminar, porque também se eu quero perguntar se alguém tem pergunta, né? Peraí. Mas eu tinha pensado em colocar isso aqui. Tá, peraí. Vou voltar. Pensei em algo que tem a ver com tudo que eu estou falando, assim, de dedicação, com não saber, meio que conectando tudo para finalizar com a proposta. Mas queria saber, porque senão também talvez não tenha nem tempo de nada, mas se alguém quiser, é isso. Se quiserem perguntar algo, podemos fazer assim também, né? Ou a gente segue e faz, eu mostro um pedacinho de um vídeo e a gente faz um exercício de escrita, mas se vocês tiverem alguma questão, alguma partilha, também a gente pode usar esse tempo final para isso, assim, não sei. Ou colocar no chat, tentar fazer os dois, não sei o que a gente... Querendo abrir para vocês, né? E somos muitos, agora tem um pouco menos, mas fiquei feliz com essas turmas, porque a gente tem... Agora que eu também trabalho ali como comissão de coordenação, e daí a gente tem matrículas, daí vai vendo esse momento, assim, né, de muita mudança, assim, nas universidades, nas aulas, e é isso. Querem falar algo? Podem ir para o chat, só para deixar em aberto, tá, gente, que é bom ouvi-los e ouvi-las. Acho que eu vou colocar aqui, então, eu não sei se vocês conhecem essa poeta, que é a Sarah Kay, e também é um TED, essa palestra que ela faz, e depois, eu só vou pôr 4 minutos, mas quem quiser ver inteiro, é bem bonito, ela conta também de experiência de oficina de poesia e poesia falada, porque é o que ela faz. E começa assim, se eu tivesse uma filha, eu estou falando porque o vídeo, várias vezes ele come só esse pedacinho, daí coloquei a legenda, vou colocar aqui para a gente ver. Aqui, peraí. Se não estiverem ouvindo, eu acho que da outra vez deu certo, mas daí vocês só me avisam, porque eu não vejo vocês, né, agora. Instead of mom, she's going to call me point B. Daughter, instead of mom, she's going to call me point B. Because that way she knows that no matter what happens, at least she can always find her way to me. And I'm going to paint the solar systems on the backs of her hands. So she has to learn the entire universe before she can say, oh, I know that like the back of my hand. And she's going to learn that this life will hit you hard, in the face, wait for you to get back up just so it can kick you in the stomach. But getting the wind knocked out of you is the only way to remind your lungs how much they like the taste of air. There is hurt here that cannot be fixed by Band-Aids or poetry. So the first time she realizes that Wonder Woman isn't coming, I'll make sure she knows she doesn't have to wear the cape all by herself. Because no matter how wide you stretch your fingers, your hands will always be too small to catch all the pain you want to heal. Believe me, I've tried. And baby, I'll tell her, don't keep your nose up in the air like that. I know that trick. I've done it a million times. You're just smelling for smoke, so you can follow the trail back to a burning house so you can find the boy who lost everything in the fire to see if you can save him. Or else, find the boy who lit the fire in the first place to see if you can change him. But I know she will anyway, so instead, I'll always keep an extra supply of chocolate and rain boots nearby, because there is no heartbreak that chocolate can't fix. Okay, there's a few heartbreaks that chocolate can't fix, but that's what the rain boots are for, because rain will wash away everything if you let it. I want her to look at the world through the underside of a glass-bottom boat, to look through a microscope at the galaxies that exist on the pinpoint of a human mind, because that's the way my mom taught me, that there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. When you open your hands to catch, and wind up with only blisters and bruises. When you step out of the phone booth and try to fly, and the very people you want to save are the ones standing on your cape. When your boots will fill with rain and you'll be up to your knees in disappointment, and those are the very days you have all the more reason to say thank you. Because there's nothing more beautiful than the way the ocean refuses to stop kissing the shoreline, no matter how many times it's sent away. You will put the wind in winsome,
lose some. You will put the star in starting over and over. And no matter how many landmines erupt in a minute, be sure your mind lands on the beauty of this funny place called life. And yes, on a scale from 1 to over-trusting, I am pretty damn naive. But I want her to know that this world is made out of sugar. It can crumble so easily, but don't be afraid to stick your tongue out and taste it. Baby, I'll tell her, remember your mama is a worrier and your papa is a warrior, and you are the girl with small hands and big eyes who never stops asking for more. Remember that good things come in threes, and so do bad things, and always apologize when you've done something wrong, but don't you ever apologize for the way your eyes refuse to stop shining. Your voice is small, but don't ever stop singing. And when they finally hand you heartache, when they slip war and hatred under your door and offer you handouts on street corners of cynicism and defeat, you tell them that they really ought to meet your mother. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. All right, so I want you to take a moment, and I want you to think of 3 things that you know to be true. It can be about whatever you want: technology, entertainment, design, your family, what you had for breakfast. The only rule is don't think too hard. Okay, ready? Go. Okay, so here are 3 things I know to be true. I know that Jean-Luc Godard was right when he said that a good story has a beginning, a middle, and an end, although not necessarily in that order. I know that I am incredibly nervous and excited to be up here, which is greatly inhibiting my ability to keep it cool. And I know that I have been waiting all week to tell this joke. Why was the Scarecrow invited to TED? Because he was outstanding in his field. I'm sorry. Okay, so these are 3 things I know to be true. But there are plenty of things that I have trouble understanding. So I write poems to figure things out. Sometimes the only way I know how to work through something is by writing a poem. And sometimes I get to the end of the poem and look back and go, oh, that's what this is all about. And sometimes I get to the end of the poem and haven't solved anything, but at least I have a new poem out of it. Spoken word poetry is the art. Então, esse vídeo tem essa beleza, né, porque daí é poesia, mas também tem a arte do corpo e da música, é lindo, assim, e daí depois tem essa história, que eu deixei até ali, porque daí é isso, né, como às vezes criar pode ser como um jeito de responder uma pergunta, né, você tem um não saber e daí vou fazer um poema, mas às vezes no fim daquela criação, em vez de ter aquela resposta, você tem outra pergunta, você tem outras respostas, né, que acontecem. Débora, quer falar? Sim, na verdade, é mais uma pergunta de modo geral, assim, quando você falou sobre criatividade e tudo mais. E trazendo um pouco das artes plásticas, né? Acaba sendo muito comum artistas que utilizam assistentes para dar continuidade ao seu processo, né? E aí, por exemplo, alguns artistas acabam não colocando seus assistentes ali também como parte de autoria, né? Vamos assim dizer. Então, eles só são assistentes realmente, mas a gente vê que tem alguns artistas, por exemplo, a Lúcia Laguna e outros até, que consideram seus assistentes também como parte, como autores também. E aí eu queria que você comentasse um pouco de como essa percepção de uma coautoria, mas não de uma coautoria no sentido, 2 autores ali que têm uma relação de níveis próximos, né? Eu estou pensando assim em questão de um nível de assistente, ou algo do tipo, como isso é percebido numa produção escrita, né, numa produção literária ali, porque a gente acaba percebendo que às vezes é um trabalho muito solitário, realmente, diferente das artes plásticas, que não conta-se com assistentes, uma pessoa ali para estar junto, para dar continuidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como essa percepção aparece na produção literária, né? Eu só gostaria de dar uma entradinha muito rápida
Débora, agradeço muito sua participação, a sua colocação. Vamos ouvir agora a resposta, os comentários, né, que a Moema nos traz, e só sinalizando que nós estamos agora no momento final mesmo, em relação ao que programamos. É altamente estimulante tudo que aconteceu até agora, mas a gente tem que estar pontuando os nossos limites. Obrigada, Débora. E, Moema, você está novamente aí com a palavra para concluir agora com as observações que tiver em relação à colocação da Débora. Vou encerrar comentando isso. A gente também tem essa função, né, de um pouco delimitando os nossos tempos, né? É isso. Moema. Até porque vocês têm que, né, vão almoçar e voltar, porque é um curso de tarde também, né? Espero que todo mundo venha para ver o professor. E é interessante, sabe? Eu acho que essa questão, assim, eu penso bastante sobre esse aspecto né, aspecto solitário da escrita, né? Mas também não só solitário, porque justamente é isso que a gente na escrita criativa, né? E essa configuração dessa área nova com esse nome, que ganha esse nome, era que chega na universidade, assim, né? A gente tá junto, não necessariamente escrevendo junto. Alguém aqui até colocou lá no comecinho do chat, né, de um exercício que começa um poema, o outro faz. A gente faz essas propostas de hipertexto, né, propostas de escrever junto, e tentar isso, né, e analisar o que acontece. Daí seria mais, eu acho, talvez próximo do que você está falando, das artes plásticas ali, a Débora está falando dessa experiência de criar junto, porque a gente pode pensar em criar junto literatura, né? E analisar esse resultado, mas o mais comum é a gente fazer... Tem um outro junto, né? É fazer sozinho, mas tem um outro junto que, para mim, ele muda tudo, assim, e que tem tudo a ver com estar fazendo literatura e pensando sobre criação, né, literária como ofício, assim como arte, ofício, dentro da universidade, que é porque a gente está junto, lendo os textos uns dos outros e discutindo esse texto, né? E isso existiu desde sempre, ele não tinha esse nome, mas as oficinas, mas o fato de você ter, né, um escritor, uma escritora iniciante buscando um escritor mais velho, ou dialogando de diferentes maneiras com essa criação, né, dos outros artistas da sua área, a gente vai olhar para isso, eu acho bem impressionante ver essa não sei, como, sei lá, vários artistas que você não imaginaria, escritores de, né, sei lá, do Machado de Assis a Flaubert, sei lá, Mário de Andrade. Eu lembrei uma vez um artigo do professor Raimundo Carreiro, que eu acho que era Mário de Andrade, inventor das oficinas literárias, mas talvez não seja esse o título, mas era uma coisa dessa, assim, né, de lembrando, antes das oficinas, antes da escrita criativa, como um escritor ou uma escritora que a gente não está olhando que está trocando sobre o seu fazer, ele está trocando sobre o seu fazer de alguma forma. E isso muda muito a gente seguir fazendo, inclusive porque criar não é fácil e você demanda essa dedicação para você seguir. Então, não é nem um pouco... Eu acho que todo mundo, algumas pessoas foram falando, eu fui imaginando, deve ter um monte de gente assim que é artista também aqui dentro, e escreve, né? Esse é um lugar de muita determinação, e se você pensar ali como... Pensei no Cândido, no Direito à Literatura, ou pensei também na Gilda Machado, que é uma poeta, que ela fala da poesia como tão importante quanto o pão e a água, assim, né? Para quem elegeu isso... ou descobriu, ou acha que é isso que precisa fazer. Para mim e eu vejo que no cálculo de como sobreviver e como atuar no mundo e como viver como um ser humano, sei lá, na sua cidade e na sua família e etc, né? Como é que isso entra? Não tem nada de fácil nisso. Então, estar junto ajuda a continuar de qualquer maneira. Então, é isso. Meio que, vou finalizar assim,
O pessoal colocou, já foram respondendo e vão colocando no chat. De tarde vocês vão poder, né? Talvez colocar mais coisas do que veio pela manhã. Mas eu queria agradecer e dizer que dá vontade, gostaria de conhecer mais vocês, porque tem um monte de gente aqui que só tá as carinhas ali, os nomes, né? Mas imagino que, mesmo eu não sabendo, eu não sei o que aconteceu dentro de vocês, se foi útil ou não, mas a vontade é que essas partilhas, de alguma forma, pudessem ter sido interessantes ou trazer qualquer coisa, nada de novo, mas algo, né, para cada um. A vontade é sempre essa, e nessa consciência, assim, de que o nosso tempo, justamente, é tão precioso que eu só tenho a agradecer a gente estar junto aqui nesse momento. Obrigada. E obrigada ali pelos retornos, quem falou, é super importante saber como foi para vocês. Obrigada a quem está falando aí. Moema, a gente aqui deve agradecer, foram momentos preciosos, inclusive, além da condução que você deu ao curso e tal, assim, o que eu curti muito, assim, foi os recortes que você fez, como que você trouxe a literatura, né? Como você marcou a presença da literatura nessa manhã, né? A variedade de poetas, de escritores, narrativas e toda essa reflexão que você foi nos motivando, né, a enfrentar, porque não é fácil pensar a questão da criação, né? E ainda, muito menos, eu diria, muito mais, viver essa experiência. Então, muito valioso, momentos preciosos para nós. Eu agradeço de antemão, continuaremos à tarde, mas eu vou passar já de imediato a palavra à Diana, que fecha essa manhã, nossa coordenadora, e que tem investido muito no sentido da gente pensar a questão da criação. Eu acho que é fundamental no curso de literatura, né? Nós estamos focados na literatura e na crítica literária, mas o processo de criação está aí, tanto na construção do literário quanto na construção da crítica, né? E você também foi pontuando um pouco da crítica aí no meio da sua seleção. Moema, obrigadíssimo por estar conosco. Espero que a gente possa criar novas oportunidades de estarmos juntos. Diana, você está com a palavra para fechar e fazer as indicações de como nós continuaremos a trabalhar hoje e amanhã. Até mais, gente. Obrigado pela presença dos alunos também. Muito obrigada, Moema. Foi uma manhã deliciosa. Os comentários dos alunos aqui no chat refletem isso. Espero também que tenha sido a primeira ponte construída aí com vocês. Queremos muito essa aproximação com a escrita criativa. Então, eu só tenho a te agradecer muito pela oportunidade desse encontro. Foi uma delícia poder te ouvir e se aventurar nesses exercícios. Então, muito obrigada mesmo. Agradeço também a todos os alunos e as professoras que estiveram aqui conosco. Na parte da tarde, o curso tem continuidade, então nós vamos ouvir o professor Altair a partir das 14 horas. Então, é só o tempo para almoçarmos e podermos retornar a esse encontro maravilhoso. Então, Moema, meu muito obrigada. Obrigada a todos vocês e nos vemos mais tarde. Diana, eu ia falar, vamos fazer eu posso tirar um print, porque agora é o único de registro para nós, assim, nem sei o que fazer com tanto print, mas fica, eu mando para quem quiser, né? Se alguém quiser abrir a câmera, se não quiser também, só quem... Sim, Moema, ótima ideia. Vamos colocar todos aqui na tela, para que a gente possa também ter esse registro desse encontro que foi eu mando por e-mail para o semestre. Vamos lá. Então, vou colocando aqui. A minha tela fica eu vou fazer mais de um. Fica aqui, peraí. Então tá, vou lá. Também quem quiser mais, né? Mais pessoas fazerem seus prints. Depois a gente compartilha o que saiu. Alguns saem com as caras esquisitas, outros não, né? De expressão. Peraí, aqui mais um, só da... Somos vários, capturar, opa. Mais um, peraí. De novo, já. Aí tá.
Então tá, eu fiz os meus, se alguém fez também, depois a gente divide. E Por eu que favor. agradeço, viu? Muito obrigada, Diana, Moema. Vera, Elizabeth e todo mundo. Até mais tarde, pessoal. Muito obrigada, Moema.